Oi, turma. Do livro Céu e Inferno, Allan Kardec, no capítulo 5, Purgatório, no item 6, o espírito culpado sofre, primeiramente na vida espiritual, em razão dos graus da sua imperfeição, sofre depois na vida corporal, que lhe é dada como meio de reparação. É por isso que ele se reencontra com as pessoas que tenha ofendido, seja em situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, seja em situações que representam o seu reverso, como neste exemplo, estar na miséria se foi um mal rico, ou numa condição humilhante se foi um orgulhoso. O fato de haver expiação no mundo espiritual e na terra não representa um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo que se prolonga na vida terrena com o fim de facilitar o seu adiantamento através de um trabalho efetivo. Dele depende tirar o proveito. Não é melhor para ele voltar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la? Em liberdade que lhe é concedida, é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Se ele for infeliz por maior ou menor tempo, não poderá queixar-se senão de si mesmo, pois o caminho do progresso está sempre aberto para ele. Então, tanto faz a pessoa que tem um débito, tanto faz ela estar no plano espiritual ou ela estar encarnada aqui na Terra ou encarnada em um outro planeta que seja, mas ela vai ter que passar por aquilo que ela mesma causou, né? Deixa eu ver um exemplo que eu posso dar. Na sala de aula, um aluno quebra o lápis do colega, errado, né? Aí alguém vai quebrar o lápis dele e ele vai sentir na pele a dor que ele causou no outro, né? Um exemplo bem tosco. Não é um castigo. É uma situação que ele precisa vivenciar, ele precisa amadurecer isso dentro dele. Falar, puxa, isso doeu, né? Eu fiquei sem meu lápis. Isso não foi legal. Então, aquilo que não foi legal para mim, eu também não posso querer que o outro sinta. Eu faço alguns comentários assim, gente, que é da minha vivência de sala de aula, né? Eu já tive um aluno que ele era ruim. Pensa numa criança que era muito ruim. E ele era muito judiado na casa dele. Ele reproduzia toda a ruindade que o pai causava nele com as crianças na escola. Então ele apanhava em casa e batia na escola. E ele dizia que aquilo era uma forma dele tirar um pouco a dor que ele sentia. Ele sentia muita dor, aquela dor moral, que o pai não podia ver ele, qualquer coisa que ele fizesse ele apanhava. E aí ele descontava na escola. Então assim, é um espírito endurecido, que não conseguiu aprender através daquele momento ruim que ele atravessa com o pai, que esse não é o caminho, né? Porque geralmente quando a gente sente a dor, a gente não quer oferecer a dor para ninguém, porque a gente fala, poxa, isso dói demais, né? Quantos dos nossos antepassados não falaram assim, eu trabalhei tanto, meu filho vai trabalhar menos, né? Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Eu tinha que andar de ônibus, né? Andar a pé até chegar à escola. Meu filho não. Meu filho, eu vou ter um carro, eu vou levar ele para a escola de carro, né? Porque a gente que sente a dor, a gente não quer que o outro sinta a dor. Geralmente é isso quando existe a reforma íntima, mas quando não, o espírito endurece. Ele se torna um espírito doente. Então ele vai ter que passar por algumas, não vai ser uma, duas, não. Ele vai ter que passar por algumas situações para ir podando ele, para ir lapidando ele, para moldar esse espírito a ser um espírito bom, né? A expiação, a palavra que é utilizada aqui como castigo, eu não aceito, né? Quem sou eu na fila do pão para falar de Allan Kardec? Mas quando se toma alguma palavra assim tão forte, né? Vai ter que ser castigado. Eu não acredito que Deus castigue ninguém.
Eu acredito que Deus dá aquilo que cada um merece, né? Então, tudo aquilo que a gente passa, seja aqui ou no plano espiritual, é uma colheita. E às vezes fica parecendo que é uma colheita injusta, porque às vezes você já mudou, você melhorou, você já tá uma pessoa mais de boa, né? Aí você fala, mas Senhor, melhorei. E aí, quando é que vai parar? Quando é que essa conta vai acabar, né? Mas a gente não sabe quantas contas nós fizemos, quantos débitos nós temos. A única coisa que a gente sabe é que Deus é muito justo, Ele é muito bom e Ele só quer que a gente melhore. Então, eu acho que se fosse para dar pra gente tudo aquilo que a gente já causou de uma vez só, a gente já teria pirado na batatinha, gente. Deus é tão bom que Ele dá tipo carnezinho de Casas Bahia, sabe? Vai pagando as prestações. E ainda pagando as prestações, a gente acha que as mensalidades são altas demais. A gente chora demais. Mas na hora de fazer, né, as bobagens, a gente não percebe que tá colocando o pé na lama, né? Então, eu entendo que os propósitos de Deus sempre são o melhor para nós. O melhor. Ainda que algumas vezes essas prestações pareçam ser prestações bem altas. Ele não ia deixar a gente, como é que fala aquele ditado, né? A areia ser maior do que o caminhão que a gente tem para carregar.